passado, revisão. Os subarquivos, né, que eu falei, arquivo, uma coisa que é um nome específico do arquivo, o conteúdo, que é o principal, que você salvou, e alguns dados de controle, alguns deles são úteis para os usuários, muitos são úteis para o sistema operacional. Os tipos de conteúdo que podem ter o controle do arquivo, depende do OCO, depende de como é que o fabricante do OCO quis tratar o que é o conteúdo de um arquivo. Então, uma concepção possível, mais antiga, é o arquivo ser uma sequência de registros. E aí tem que se definir, para que se cria o arquivo, o que é um registro. No caso daquele arquivo, pode ser um registro também variado ou também finito. Mas o ponto importante é a unidade de armazenamento, é o registro do arquivo. E essa abordagem, ela evoluiu, começou a conhecendo mais coisas a respeito de cada registro, inclusive indexando campos desse registro. Isso fazia o SO ser mais complexo, mas ajudava as pessoas que faziam sistemas de processamento de dados. Mas a complexidade que se colocava no SO tinha um custo, que ele podia passar a ser menos eficiente com as coisas mais simples de arquivo. Então a concepção que veio depois foi a concepção simplificadora, que é a do Unix, que é o arquivo, o conteúdo do arquivo é uma sequência de bytes. Então o SO não sabe nada a respeito do conteúdo que está contido, o formato daquele que está ali, e ele recebe um pacote de bytes que salva. E depois quando muda a lei, ele lê. Então o conteúdo do arquivo, o formato do conteúdo não é conhecido pelo SO neste caso aqui, que o SO trata o 20 bytes, não importa se são 1, se são 50, se são 500 mil. A evolução desse mecanismo é permitir que o mesmo arquivo tenha vários conteúdos diferentes, quer dizer, várias sequências de bytes que estão dentro do mesmo arquivo. Isso é de um conjunto só. Um conjunto só não é que você manipula o arquivo. Então, essa concepção permite que você coloque coisas independentes no mesmo arquivo, que é a concepção que existe no Windows 2. E não tem muito uso prático hoje, mas pode ser usado para guardar atributos extras dentro do arquivo. Esse é o último caso. Depois eu falei sobre os diretórios, que hoje são chamados de pastas, e o propósito dos diretórios é organizar os arquivos. Normalmente o diretório também é um arquivo, só que tem um formato especial. Então, o fato de um diretório ser um arquivo, o fato de um diretório conter arquivos e o diretório também ser um arquivo, faz com que o diretório possa conter diretórios. E aí você cria uma árvore com essa capacidade. O conteúdo, já que o diretório é um arquivo, ele também tem um conteúdo. E seus arquivos contidos lá dentro. Mas o que se grava a respeito dos arquivos contidos no diretório? Varia de um SO para o outro. Na concepção mais simplista, o diretório guarda é o nome do arquivo, o nome de cada arquivo que está naquele diretório, e mais um ponteiro para o estudo de controle desse arquivo contido no diretório. Então, nesse caso, o diretório tem só 2 campos para cada arquivo que está contido naquele diretório. Um é o nome do arquivo e o outro é um ponteiro, a referência ao estudo de controle que tem os dados de controle daquele arquivo. Uma outra abordagem, um pouco menos simplista, é colocar no diretório o nome e o conjunto de dados de controle que aquele arquivo tem. Então, o diretório contém os dados de controle. E no último caso, que é o caso do mainframe, todos os elementos de um arquivo, que são esses aqui, o nome e o conjunto de dados de controle, estão dentro do diretório. Então, esse é o único caso que, literalmente, o arquivo está contido no diretório. Todos os elementos do arquivo estão guardados dentro do diretório. Nos 2 primeiros casos, não ocorre. O conteúdo, que é aquilo que é mais importante no arquivo, nos 2 primeiros casos, está fora do diretório. É um lugar separado, outro lugar contido. O diretório só tem alguma referência direta ou indireta que permite alcançar aonde está o arquivo. Mas o conteúdo mesmo não está no diretório, está externo, nos 2 primeiros casos.
Isso tem implicações na hora que você vê no meio, não vê não, móvel. O fato do conteúdo do arquivo não estar no diretório desses dois primeiros casos, mover um arquivo diretório da outra é muito rápido, nesses dois casos aqui, porque o que se move de fato é muito pouca coisa. Já no último caso, que o conteúdo do arquivo está contido no diretório, se o arquivo for grande, mover um arquivo diretório do outro vai tomar tempo porque tem que copiar todo o conteúdo de um lado para o outro, e depois apagar no diretório de origem. Então, como eu falei agora, acho que no mainframe que tem essa concepção, esse conceito de organizar arquivos não se chama diretório, se chama arquivo particional, mas com o mesmo princípio que é organizar. Outra coisa que eu também falei no passado é a diferença desses dois casos aqui. Dois casos acima, que é mais simples, que os dados de controle estão fora do diretório, uma coisa que é possível é que o mesmo arquivo esteja presente em dois diretórios diferentes. Que é uma coisa que não é possível no segundo caso, porque no segundo caso os dados de controle estão contidos no diretório, então se eu duplicasse a entrada do arquivo em dois diretórios diferentes, ele duplicava os dados de controle daquele arquivo nesses dois diretórios. E aí ia dar problema, porque eu ia mexer no diretório, eu ia botar os dados de controle de um diretório e os dados de controle do outro diretório iam ficar inalterados. Então não dá. Agora, nesse primeiro caso, dá, porque os dados de controle não estão no diretório, estão externos. Então, quando eu mexo no arquivo que é o diretório, eu mexo no conteúdo dos dados de controle que estão externos. E quando eu mexo no arquivo, que está no diretório, quando eu mexo nesse mesmo arquivo através do diretório, eu mexo no dados de controle do conteúdo do arquivo que também é externo naquele diretório. Então, as mexidas não ficam contidas naquele diretório, porque são contidas em lugares externos do diretório. Então, nesse caso aqui, é possível que os mesmos arquivos estejam em dois diretórios diferentes. O que não é uma coisa muito comum de se ver, porque é contraditória com a ideia física de pastas. A ideia física de pastas, um papel está contido numa pasta só, e não em duas. Você pode deslocar o papel e a cópia do papel tem outra pasta. Mas é uma cópia, não é o mesmo papel. Aqui não, nesse caso aqui, o que acontece é que o mesmo papel, estaria em duas pastas diferentes. Uma coisa que é possível pelo fato de ser arquivos diretórios e não pastas físicas. E é uma coisa bem contraditória com o mundo físico, então não é muito usado. No caso do Windows, que existe, não é nem muito conhecido. A Microsoft não entrega programas que façam isso. Instalação default, pelo menos. Não tem programa que faça isso no Windows. Bom, então, o que mais que eu ia falar? Assim, então, o fato de você ter agora um diretório do arquivo de dois diretórios diferentes tem algumas implicações em coisas como backup e história, que tem que saber se a situação voltar à situação correta, né? Eu backupei um arquivo, tem dois diretórios diferentes, na época de história do backup tem que ficar igualzinho, não pode ficar uma cópia do arquivo em cada diretório. O backup foi isso. Não está certo. Voltar totalmente certinho. Se era uma arquivo de diretórios diferentes, história desse backup tem que ser a mesma coisa. Um arquivo de dois diretórios diferentes. Uma complicação que tem é quando você permite que você faça esse mecanismo que é o dois diretórios, que quando se fala quando o arquivo tem dois links. Então, um arquivo tem dois diretórios diferentes, tem dois links. Então, isso, quando a gente fala de diretórios, conjuntos de diretórios, isso pode ser um problema, porque o diretório embaixo está fazendo um link para o diretório que está em cima dele, o pai ou o avô dele. E aí isso cria um ciclo na árvore de diretórios, que nem é mais uma árvore, e fica uma coisa perigosa, porque é uma coisa que pode gerar um loop infinito na hora que eu faço a varredura da árvore. Então é uma coisa que não desejada, e aí para evitar isso, o que os acionistas fazem? No caso do Unix, ele impede o usuário normal de fazer link para diretório, só o administrador que pode fazer isso, porque supostamente sabe o que está fazendo, não vai fazer assim. E no caso do Windows, não pode, ninguém pode fazer link para diretório, uma coisa proibida. Link do Windows é só um arquivo pode ter dois diretórios diferentes. Mas um diretório não pode ter dois diretórios diferentes no Windows. Você pode fazer. Ok? Então, esse foi o resumo da aula passada.
uma questão nova, conceitual ainda, para fechar a parte conceitual. E a questão de disco. Né? Disco a gente sabe o que é, a gente já viu na aula passada, exatamente. O disco físico. Você compra na loja, lá tem a cabeça magnética, tem as trilhas, a superfície. A gente já viu. Agora, você pode usar um disco físico inteiro, né? E você vai gravar arquivos nesse disco físico. Ou você pode subdividir esse disco físico em pedaços menores, espaços menores, e usar esses pedaços menores de formas diferentes. Então, os pedaços menores de um disco físico são chamados de partições. Então, isso é uma divisão ainda um pouco física, né? Eu estou dividindo, eu posso até escrever isso, um pedaço de um disco físico. Tem um outro conceito que é diferente, que é aquilo que as pessoas veem como disco. Aquilo que o usuário vê como disco. No passado, isso é igual ao disco físico. A pessoa vê o disco como disco físico. Um a um. Na verdade, é igual ao que ela viu na árvore de diretor. E agora não precisa ser assim. E não é assim hoje. Existe um conceito distinto, que é o conceito de volume, que é aquilo que o usuário vê como disco. Necessariamente é igual ao disco físico. Então, já era uma coisa antiga que, se você quebrava o disco em 3 partições diferentes, essas 3 partições eram vistas como discos diferentes pelo usuário. Então, 3 partições, o disco físico implicaria em que esse disco tivesse 3 volumes. Agora está vendo 3 discos naquele disco físico, embora seja um disco físico só. Então, esse é um ponto. Né? Então, no passado, essas coisas andavam mais juntas, né? Um volume era igual a uma partição. No passado mais remoto, o volume era igual ao disco físico. O usuário via o disco físico como, de fato, uma coisa física. Depois passou a ter essa divisão em partição, que o usuário passou a ver partição como um volume, como um disco que estava girando. Agora, esses conceitos, eles não precisam ser sempre um para um, partição por um, porque o nome da aplicação dele foi diferente. Então, existem casos que partição não é igual a um volume. Vou mostrar uma coisa como essa agora. Eu tenho um disco. E eu quero esse disco em 2 partições. Um outro disco que eu também quero em 2 partições, certo? Então, o normal, quando a relação é 1 para 1, discos físicos, né? Disco físico. O normal, com relação à partição do 1 para 1, seria uma coisa assim. No caso de Windows, é C, D, E. Então, disco C, disco D, disco E, disco F. Na verdade, volume, né? Volume C, volume D, volume E, volume F. Então, o usuário vai ver 4 volumes. Vai aparecer como se fossem 4 discos diferentes. Depois eu tenho 2 discos físicos e quebra cada disco em 2 partições. Ok? Só que uma relação, partição volume não tem que ser 1 para 1, não precisa ser 1 para 1. Uma outra coisa que também pode acontecer, por exemplo, o disco D, volume D, o usuário vê um disco, está espalhada em 2 partições diferentes. A primeira partição do disco 2 e
que a segunda condição do disco. Porque a relação não precisa ser mudada. No passado era, mas não precisa ser, para sempre. Então, isso é possível, embora não seja muito comum. Tá certo? Porque são conceitos diferentes. Tudo bem? Isso aqui, que eu mostrei aqui, é 4 partições, né? 2 seguidas aqui, em 3 volumes. Não tem muita utilidade fazer uma coisa como essa, embora seja possível. Agora, uma coisa diferente disso já passa a ser bem útil. Eu tenho 2 discos físicos que eu não quebro em 2 partições, deixo uma partição só para cada disco físico. Então, normal seria ser volume C e volume D. Ao invés disso, o que pode ser feito? Volume C e também volume C. E isso tem uma utilidade. Né? Por que isso tem? Por que isso é útil? Porque os arquivos estarem em volumes têm implicações. Né? Porque se eu coloco um arquivo no disco D, volume D, se quiser, quando eu vou procurar esse arquivo, eu no volume D. Certo? Eu coloquei ele lá. Então, o fato de ter 2 volumes, são lugares diferentes, eu não posso guardar as coisas, e o nome para chegar lá é diferente. Um é C, outro é D. Então, quando você junta num só, fica com um nome só, quer dizer, fica com um volume só para qualquer arquivo. E isso é vantajoso porque, vamos ver o caso concreto, para ficar mais claro. Digamos que eu tenho lá um disco, só tenho um disco na máquina, eu fiz na minha máquina, que eu estou colocando um monte de coisa, uma hora encheu. Aí na hora que enche, eu compro um outro disco na loja e coloco na máquina. Se ficar C e ficar D, eu vou ter que, como é o normal, duas partições, 2 volumes diferentes, eu vou ter que mover algumas coisas do C para o D. Na hora que eu faço isso, a componente pode parar de funcionar, porque não vai achar mais as coisas no lugar que as coisas estavam criando C. Originalmente só tinha C. Então, por exemplo, se eu quiser mover um programa já instalado, que está no C, quiser mover ele para o D, não vai funcionar. Porque tem um monte de referência a esse programa, em arquivos de configuração, que vão estar mencionando esse programa como se ele está no C. Se eu movo ele para o D, não vou mais achar esse cara. Não vai funcionar. Então, não funciona. Então, esse é o problema, né? Porque mover de um volume para o outro, um arquivo, pode fazer com que quem use o nome daquele arquivo, tentando guardar no completo a partir da raiz, não vai encontrar mais o cara no seu lugar original. E aí vai dar erro. Então, isso é ruim. Quando você move de um lugar de um volume para o outro, quem esperava encontrar o arquivo no lugar de origem não vai encontrar mais. E aí esse cara que esperava isso no programa vai falhar. Desse jeito não tem esse problema. Por quê? Porque eu tenho um disco físico, encheu. Aí eu vou na loja e compro outro disco físico, coloco na máquina. Mas digo que esse disco é uma extensão, é uma continuação do volume original, do volume C. Então eu posso enfiar coisas novas lá sem precisar mover nada em lugar nenhum, porque os arquivos vão se espalhar nas 2 partições. Ok? E eu não preciso me preocupar. É como se o meu disco tivesse esquecido, o volume, na verdade. Tivesse esquecido ao longo da vida. Eu coloquei um disco físico novo lá e esse disco físico novo estendia aquele volume antigo. Ok? Então isso é uma coisa bem interessante. Útil na separação dos 2 conceitos. Que são separados, mas muitas vezes são tratados como uma coisa só. Ok? Bom, isso não é uma coisa que você consiga fazer por default. Não era, não sei se mudou recentemente, no Linux e no Windows. Para permitir separar os conceitos, tem que instalar uma coisa a mais. Tinha, não sei se mudou recentemente, no Windows e no Linux, que nos 2 casos é uma coisa que o nome lembra
gerente de volumes, Volume Manager. Esse cara chamado a mais passa a permitir separar os conceitos e fazer coisas com isso. Porque a instalação default não tem esse componente do SO que permite separar os conceitos. Porque originalmente não tinha essa separação. Esse cara é igual a isso. Okay? E aí, se você instalar isso, você consegue fazer essas coisas de estender um volume crítico. Tudo bem? Bom, então esse é um outro ponto, os volumes, é uma coisa que aqui é meio óbvio, quem conhece o Windows é meio óbvio, como é que eu uso um arquivo que está no volume D, 2 pontos. No caso do Windows é uma coisa ultra trivial, você digita agora, clica D, 2 pontos, e aí você consegue encontrar os arquivos então, desse volume, D, 2 pontos. Mas essa é a forma do Windows trabalhar. Não é a única que existe. Né? O que eu estou falando? Que questão é essa? Essa questão é como o usuário usa arquivos que estão bem diferentes volumes. Então, tem um jeito que a gente está acostumado no Windows, que é nomeando ou usando o nome do volume explicitamente. Então, se for uma coisa visual, é uma linha de escolher, né? Eu escolho D, na verdade tem uma coisa que eu quero. Mas eu escolhi D, eu usei o nome D para usar, para poder pegar uma que está nesse volume do nome D. E esse é o modo do Windows trabalhar. Não tem que ser assim, não precisa ser assim. A outra opção, que tem variações, é sem usar o nome do volume. E de alguma forma o SO consegue saber aonde o arquivo está. Então essa é a concepção que existe no Unix e no mainframe, embora é diferente como eles fazem isso. No mainframe é mais simples. No mainframe é assim. Você, quando cria um arquivo, você dá um nome. Você escolhe o volume normalmente. Ele vai estar, volumes tem nomes, né? Também. Aí você fala arquivo tal, eu vou criar no volume tal. Aí o arquivo é criado. Mas normalmente nessa hora você pede para o sistema operacional catalogar o arquivo. E esse termo catalogar, no mainframe, quer dizer que ele guarda onde o arquivo está, que volume do arquivo está. Então, no futuro, se você quiser usar esse arquivo, não precisa dizer o nome do volume e o nome do arquivo. Basta dizer o nome do arquivo, porque o SO já sabe, pelo catálogo que ele mantém, que o arquivo tal está no volume tal. Essa abordagem, bastante simplista, impede que você tenha o mesmo nome de arquivo em 2 volumes diferentes. Até pode ter, mas nesse caso você vai ter que explicitar o nome do volume que vai usar. Aí dá para fazer. Então, tem essa dificuldade. É uma abordagem meio simplista, mas é interessante porque você não tem que se preocupar. Onde é que está? Não, basta saber qual é o arquivo que o SO sabe que volume que aquele arquivo está. Essa é a abordagem do mainframe, eu usei essa. Não tem um catálogo. Desenhando volume.
No Unix também é assim, a abordagem é diferente. Você tem, aqui no documento é mais fácil porque você não tem árvore diretório. Um pouco mais fácil, você tem só você tem o arquivo normal, você tem o particionado, tem cada diretório, e tem os arquivos dentro do particionado, não tem uma árvore embaixo. Você tem uma coisa um pouco mais fácil. No Unix, você tem uma árvore, né? Você pode ter uma árvore, pode ser profunda, né? Tem vários níveis diretórios, um embaixo em cima do outro. Então a concepção é diferente, né? Então o que acontece? No Unix existe a operação de montagem. Vou escrever a operação de montagem. Deixa os diretórios. Eu vou dizer visíveis para nós, mas sem dizer o nome do volume. Vamos explicar. Como é que é no Unix? No Unix existe a árvore de diretórios chamado volume raiz, que é o volume principal da máquina. Tem uma árvore lá. E é um dos volumes, que é o volume que, quando a máquina luta, é o que aparece para você usar. Se você quiser usar arquivos em outros volumes, não dá para nomear explicitamente o nome do volume e navegar em outro volume. Não tem isso no Unix. Então, digamos que eu tenho aqui um outro volume, então. E aqui um arquivo X. Então aqui eu tenho outro volume. Aí os nomes dos volumes são meio esquecidos, não é mais? O nome possível. O volume do Unix é esse, barra 10, barra H. Assim que funciona. Então nesse volume tem dois diretórios, R e F, e dentro do R tem um arquivo, dentro do F tem um arquivo X. Como é que eu consigo usar o arquivo X? Não consigo nomear o volume e usar e navegar lá, não é possível. Então, para você poder usar os arquivos desse volume, que não é o volume raiz, você precisa fazer a operação de montagem. A operação de montagem, você une as duas árvores numa árvore só, e forma uma árvore só. Na operação de montagem, vou escrever de comando aqui, por exemplo, dela, eu tenho que dizer quem é o volume que eu quero montar. Então, por exemplo, barra DFH, barra HDB, é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é em que diretório da árvore original eu vou montar esse volume. Então, eu tenho que escolher um diretório aqui, onde vai ser feita a montagem. Então, eu vou escolher, por exemplo, o diretório D de dado. Então, barra D de bola, barra D de dado. Então, ao fazer isso, ele junta o raiz desse volume no diretório D do volume da árvore original. Então a visão final que você vai ter é de uma árvore só. E o arquivo X está aqui.
E o que está Então, ali dentro? deixa eu completar. Então, para eu conseguir usar o arquivo X, eu tenho que navegar usando barra B, barra D, okay, barra F, barra X. Tá certo? Navegar está, né? Aí eu consigo usar o arquivo. Ok? Então é assim que funciona. Você não usa o arquivo no Linux nomeando o volume que ele está. Você tem que primeiro fazer a operação prévia, que é montar o volume que está na árvore atualmente visível, principalmente a árvore visível, que são os 3 volumes raiz. E aí depois que você faz a montagem em algum lugar da árvore, você consegue navegar até chegar ao arquivo lá. Isso que está acontecendo aqui não quer dizer que eu estou copiando o conteúdo do outro volume no volume raiz. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui eu estou vendo uma árvore que é um pedaço da árvore e está guardado no centro do volume. E outro pedaço está guardado no outro volume. É isso que está acontecendo. Mas a árvore eu vejo como uma coisa só. Tá ok? Então, essa concepção, ela tem vantagem e desvantagem em relação à concepção de nomear explicitamente. Nomear explicitamente é mais simples de implementar, né? E é mais fácil de explicar. E você fala, tem C, tem D, tem E, então você dá o nome do volume e vai lá e acabou. Né? Mas tem dificuldades, que tem a ver com o que eu falei mais cedo. Né? Porque o que acontece é que quando tem o nome do volume explícito, para achar um arquivo, esse arquivo fica preso a esse volume. E para mover ele de lugar, alguma coisa pode parar de funcionar. Então esse é um problema quando o nome do volume aparece explicitamente para você alcançar um arquivo. Alguém pode guardar uma configuração que use um nome que menciona esse volume, e aí na hora que você muda esse arquivo de lugar, o cara vai mostrar esse arquivo, não vai achar o arquivo original no lugar que ele está. Tá certo? Então esse é o problema. Aqui isso não vai acontecer, porque o nome do arquivo não diz que volume que ele está. Né? O arquivo de configuração, que ele guarde o lugar onde está o X, eu vou guardar uma string como essa, que não fala nada a respeito do volume em que o arquivo X está. Então, quer dizer, o nome completo do arquivo não inclui o nome do volume no qual ele está. No Windows incluiria. No Windows, eu teria que fazer D, dois pontos, barra F, barra X. Então, o nome completo do arquivo inclui o nome do volume. Isso é a dificuldade de mover um arquivo de volume para o outro. Desse jeito aqui, pelo fato do nome do arquivo não link normal não, só o link simbólico, que eu não falei aqui. Então vamos lá. Então o nome do arquivo do Linux não menciona o nome do arquivo do Linux não menciona o volume que ele quer estar. Então, esse nome aqui, que eu tenho volume especificado, dá mais chance, embora não seja imediato, de você renomear, você mover esse arquivo de volume para o outro, sem que esse nome completo se modifique. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer, agora uma coisa bem simples, eu quero mais um volume na minha máquina. Então, eu pego esse pedaço da árvore aqui onde está o F e os outros arquivos são nele. Coloco em outro volume, também um volume novo só a partir do diretório F, e depois monto esse cara aqui na árvore. Então, eu consegui manter o mesmo caminho até chegar no X, mas agora com 3 volumes diferentes. Né? Um para cá, outro para cá e o terceiro para cá. Quer dizer, vamos desenhar como está agora. Agora está assim. Eu tenho um volume com esse pedaço da árvore e outro volume com esse pedaço da árvore. E o B é uma interseção aí. No caso particular. Mas depois eu falo sobre o B. Não, não é que eu montei no D. Não, está errado. Eu montei errado. Né? Então dá assim hoje em dia. Embora isso não apareça para o usuário, porque ele não vê essas coisas. Só aparece na hora que monta. O nome do volume só aparece na hora que monta. O nome não aparece mais.
Então está nesse desenho assim, né? E aí vai acontecer esse volume aqui encher, por exemplo, esse volume aqui encheu. Aí, como é que eu posso fazer para comprar um disco novo e manter esse caminho funcionando? Eu posso pegar esse pedaço aqui, o F, os arquivos também do F, mover para um outro volume novo e montar esse volume novo aqui. Quando eu fizer isso, a separação vai ser diferente. Vai ser assim. Eu fiz isso, consegui fazer isso mantendo o mesmo nome do X. Então eu movi o X com outro volume, montei de outra forma, naturalmente, faz a montagem e consegui que o nome completo do arquivo se mantivesse. Então quem procura esse nome completo vai continuar achando X, apesar de agora o X estar em outro volume. Então eu tenho uma independência mais forte entre o nome de arquivo e o volume que ele está, no caso do Unix. Então isso é uma coisa vantajosa, embora o resto seja mais complicado, a montagem é uma coisa mais complicada. Essa questão ficou menos importante na hora que você tem esse negócio aqui. Porque isso aqui resolve aquele problema de um outro jeito, porque é só um volume sempre. Também resolve o problema. Mas é de um outro jeito. Na verdade eu estou estendendo aqui na visão mais física. Né? Eu estou encarando duas coisas físicas diferentes como um negócio só. Então é diferente a forma de trabalhar, mas também resolve o mesmo problema, que é como é que eu trato a documentação de um volume da outra. Aqui não precisa se preocupar com isso, aqui eu estou vendo eu vejo duas posições como um volume só. Então para mim desapareceu nesse caso. Eu estendi o volume que eu tinha. Isso que aconteceu aqui. Aqui é diferente, né? Eu tenho os volumes bem claros, separados em partições diferentes, e aí eu consigo manter um nome para essas manobras de mover as coisas de lugar e montando de forma diferente. Eu consigo manter o mesmo nome completo do arquivo, sem mesmo tendo movido ele de um volume para outro. Ok? Então a vantagem, essa é a vantagem que perdeu a importância, não é que eu tenho esse negócio que isso aqui também é exatamente o problema. Ok? Bom, então tá ok. Então essa opção tem uma implicação, não, isso não, mas tem o fato de você ter mais de um volume e arquivos que têm mais de um volume, conjunto de arquivos que estão em volumes diferentes, traz uma complicação para uma coisa que a gente viu lá passada, que é o link. Né? O link é quando eu tenho um arquivo, lembrando né, como é que eu desenhei na aula de hoje. Quando eu tenho um arquivo que está em dois volumes diferentes, dois diretórios diferentes. Então isso é uma coisa, até mostrei como é que foi na aula passada, né, do Unix, mas que vai ser um problema a partir do momento que entram os volumes em questão. Porque não é possível, digamos aqui seja o arquivo Y, não é possível fazer um link do diretório C do arquivo Y, porque eles estão em volumes diferentes. Não é possível, porque a fidelidade não comporta isso, fidelidade de controle. Isso aqui não é possível. Na aula passada eu falei como era um diretório do Unix, né? O conteúdo de um diretório. Repetindo um pouquinho, né? Era assim. O exemplo que eu dei foi x.txt.
campo é o nome do arquivo, e o outro campo é o número do inode, que é justamente a referência às duas controles. Então, no meu lugar do disco tem um array de nodes, e um array tem um índice, e esse número aqui é realmente um índice para esse elemento, que está nesse array de nodes. E o inode tem os dados de controle do array. O que acontece aqui? Esse diretório, eu preciso de diretório, sei lá, diretório M. O diretório M está num certo volume. Então, o array array de nodes referenciado aqui é o array de nodes deste volume. O volume onde está o diretório M, seja lá qual for. Então, eu só consigo apontar para nodes no mesmo volume que o diretório está. Eu consigo apontar para o inode de um arquivo que está num volume diferente, porque não tem campo para isso aqui. Tem um campo só no inode, que é o inode do volume que o diretório está. Então, se o diretório está num volume e o arquivo está em outro, não consegue fazer. Tá certo? Então, não é possível fazer links de um arquivo que está num volume do diretório que está em outro. Que é uma coisa meio chata, porque a lógica que está por trás disso aqui, da montagem, é esconder do usuário a questão dos volumes, que fica escondido. O usuário vê uma árvore só, não precisa se preocupar aonde está cada arquivo, que volume está cada arquivo, ele usa uma árvore só. E essa é a concepção do Unix. Mas não é que ele vai fazer um link, não funciona às vezes, por causa disso aqui. Então aí essa volume aparece. Quer dizer, a divisão de volumes aparece nessa hora, que é ruim o usuário, já que o volume é uma coisa escondida dele. Porque normalmente a montagem é feita pelo administrador, não é o usuário normal que faz. Então o usuário nem vê a montagem, não faz normal. Bom, como é que resolve isso? Com outro tipo de link. Então existe um outro tipo de link no Unix e no Windows que não usa essa lógica normal de fazer o diretório referenciar diretamente o inode de controle daquele arquivo. Tem uma outra lógica para permitir ter esse mesmo efeito, que é um arquivo estar em dois diretórios diferentes. Vamos ver isso aqui agora. Pode ser esse mesmo caso aqui. Então eu quero fazer um link do diretório C para o arquivo Y. Não posso fazer link normal que não funciona. Então eu faço uma coisa que é chamada de... isso aqui que eu mostro, né? Então eu vou fazer uma coisa chamada de link simbólico, que tem o mesmo propósito de dizer que o arquivo tem dois diretórios diferentes, mas a forma de implementar é diferente. Como é que funciona o link simbólico? O link simbólico é um arquivo texto no diretório, onde eu quero colocar o link. O conteúdo desse arquivo texto é o caminho para chegar no arquivo que eu estou querendo chegar, que é o Y. Então, como é que é o caminho? Nesse caso é /D, /E, /Y. Então, o conteúdo do arquivo link simbólico é o caminho para alcançar o meu destino do link, que é esse aqui. Mas como é que eu vou conseguir chegar lá, já que isso aqui é um arquivo texto? É porque esse arquivo texto tem uma interpretação especial do sistema operacional. Na verdade, tem uma marcação, esse arquivo Y aqui, que diz que esse arquivo Y é um link simbólico.
botar aqui como asterisco aqui. Então é uma marcação dizendo que este arquivo não é um arquivo texto normal, é um link simbólico. Aí, quando eu mando consultar o arquivo Y que está no diretório C, o SO vê que essa flag, essa marcação está ligada para este arquivo. Então ele faz uma outra interpretação para alcançar o arquivo Y. Em vez de ele abrir este conteúdo, retornar esse conteúdo para o usuário, o usuário manda ler esse arquivo, né? O que o SO faz quando ele vê essa marcação ligada? O SO lê o conteúdo do arquivo, vê com alerta. Então, ao invés de retornar este conteúdo do processo, ele vai neste arquivo, cujo caminho está aqui, e retorna o conteúdo deste cara aqui. Então, esse cara meio que aponta para o outro cara, mas através do nome dele, não através do inode, que é mais baixo. Então, o SO meio que engana o usuário na hora em que ele manda ler o arquivo, e em vez de ler este arquivo de verdade, retorna isso aqui para o usuário, este conteúdo para o usuário, ele retorna conteúdo do arquivo cujo nome é este. Tá certo? Então, é o conteúdo que está neste arquivo que vai retornar para o usuário quando o usuário manda ler este arquivo. Ok? Então, nesse caso, não tem questão de link, de volume, porque eu faço a coisa pelo nome. Não importa em que volume está o Y, se é o ou se é inverso, vai funcionar, porque é pelo nome, não é pela posição inode físico. Tá certo? Então, desse jeito, eu vou conseguir ter o mesmo efeito de usar o arquivo Y no diretório C, mas na realidade eu altero o arquivo Y no diretório E. Certo? Eu não vou criar. O comando de criação de link normal no Unix, eu quero criar um link de um arquivo que está no diretório, sei lá, arquivo chamado, sei lá, alô.txt. Eu quero criar um link desse arquivo para o diretório B. O comando é esse. Então, o arquivo alô.txt vai também estar no arquivo B depois que eu rodo isso aqui. Tá certo? Isso faz o arquivo alô.txt. Então, ao adiantar isso aqui, eu vou estar fazendo isso. Link normal nesse caso, que só funciona se o diretório A, se o diretório B, se o arquivo.txt estiver no mesmo volume. Tá certo? Se tiver em volumes diferentes, esses caras, uma coisa como essa, vai dar aí. Então, para eu fazer um link simbólico no Unix, eu boto uma flag ln-s. Aí vai usar uma outra chamada, para criar link simbólico. A diferença é só essa. E aí o que vai acontecer não é isso que está aqui. O que vai acontecer é que eu tenho o arquivo original do diretório A.txt, tenho um arquivo com o mesmo nome do diretório B, e o conteúdo desse arquivo do diretório B é o caminho do outro. /a /alô.txt. E, além disso, tem a tal flag, a marcação, que indica que isso aqui é um link simbólico. Tá certo? Cada arquivo original vai ser mudado de lugar. A conta no lugar nenhum. Esse é o problema, isso que eu vou falar agora. Quer dizer, para a maior parte dos usos, o link normal equivale ao link simbólico, exceto no caso do apagamento. Que é coisa que eu não falei ainda sobre o link normal. Vou falar agora então. É que eu vou falar isso. Gastei um quadro.
normal o nome que se dá normalmente não é link normal, é o nome em inglês, né? Hard link. Tá certo? Então, vamos lá. Tem um arquivo X no diretório A. Aí eu faço o link para o diretório B, no mesmo volume, pode fazer. Fiz o link. O que acontece se eu mandar apagar o arquivo X do diretório A? Apagamento em Unix é RM, remove, né? O que vai acontecer? Vai apagar o arquivo de verdade? Não. Por quê? Porque a estrutura de controle, que é essa aqui, ela tem a seguinte informação: o diretório ele referencia o inode do arquivo. Já o arquivo não sabe em que diretório que ele está. O ponteiro é daqui para baixo, é do diretório para o arquivo, que é o arquivo de inode do arquivo. Nos dados de controle do arquivo não está dito lugar nenhum em que diretório que ele está. Então, não dá para um comando como esse apagar o arquivo X, todos os diretórios onde esse arquivo está, porque eu não sei quem são, que diretórios são esses. Tem que navegar em todos os diretórios daquele volume para ver se algum deles aponta para o arquivo inode do arquivo X. Desse jeito aqui. Aí apagaria se tiver. Mas como isso é muito custoso, tem que varrer todos os diretórios, isso não é feito. Então, quando se executa o comando de apagamento de arquivo, um arquivo que tem 2 links, o que é feito é só apagar o link que eu estou apontando aqui. Esse. O arquivo continua com o outro link porque ele nem sabe onde é que está. O outro link. Tá certo? Então, o arquivo continua vivo, existente, quando apago esse arquivo do diretório A, porque ele ainda está apontado no diretório B. Ele ainda existe no diretório B. Evidentemente que não tem sentido se eu agora apagar o arquivo do diretório B, aí tem que apagar o arquivo. Ele não está mais no diretório nenhum. Certo? Só que como é que ele sabe que não está mais no diretório nenhum? Como é que a pessoa sabe disso? Ele sabe porque um dado de controle que tem no arquivo, na estrutura de controle do arquivo, que é o do Unixel chamado de Node, tem um campo. Tem um campo que é o número de links. Tem um campo. Então, desde o início, começar desde o início. O arquivo é novo, foi criado agora. O arquivo X foi criado no diretório A. Então, quantos links que ele tem atualmente? Quando você cria um arquivo, o contador de links está no dado de controle, tem um valor 1 quando o arquivo é criado. Aí eu executo o comando de criar link. Eu crio um link para esse arquivo X a partir do diretório B. Esse comando de criação de link, essa chamada do sistema, na realidade, ela faz a ligação e também incrementa o contador de links, que agora passa a ser 2, para esse arquivo X. Tá certo? Quando eu executo o primeiro comando de remoção, o que acontece? É feita a chamada de sistema de remoção e ela tira o link do arquivo X para o diretório A e decrementa o contador de links, que agora tem o valor 1. Como esse arquivo ainda tem um link, ele continua ocupando espaço no disco, e não é apagado ainda. Agora, quando eu executo o comando de apagamento a partir do diretório B, nessa hora ele vai tirar o link e vai decrementar o contador. Quando o contador chega a 0, é porque não tem mais nenhum diretório que aponte para aquele arquivo. Aí nessa hora o arquivo vai ser apagado. Tá certo? E aí ele vai deixar de existir de verdade.
Aí o arquivo some. Então o arquivo só é apagado quando ele é removido de todos os diretórios que continham ele. Não entendi. O RF ele já dá no computador geral. RF. Não, acho que esse cara não funciona. Não sei o que é essa flag, mas eu acho que não tem a flag que vai na leg nada e vai acabar em todos os níveis. Para fazer isso, antigamente ele fazia um find para você navegar na árvore, achar todos os diretórios que tem aquele node e aí mandar apagar. Você vai lembrar nem é só isso, mas eu tive lá o find, achava os diretórios e depois rodava o RN naquele diretório. Isso eu não fazia, não sei se tem, agora o RN navega, não sei, não sabia. Eu acho que não. Não sei, mas coisa de tudo. No meu tempo é fazer um find. Tá certo? No começo, para aqueles poderem ser enxergados, qualquer diretório está no meio do volume, né? Não tem isso mesmo. No Unix, você disse que daqui poderia ser enxergado qualquer diretório sem precisar dar o caminho completo. Não, não é qualquer diretório, está um diretório só. Mas para chegar naquele arquivo, eu não dou um caminho que leve em conta o volume desse arquivo está. O nome completo do arquivo que eu apaguei, que estava aqui, né? Ele não leva em conta o volume. O ponto é esse: o nome completo do arquivo não leva em conta o volume do qual o arquivo está. Então não tem C, dois pontos, D, dois pontos. Se eu usar um arquivo, eu não tenho que dizer o volume dele. A diferença não é que está em qualquer diretório, não é isso. É só questão de dar ou não nome ao volume. Quer dizer, nomear o volume ou não. No Windows eu nomeio, quer dizer, ou eu navego, eu dou aquele nome, para chegar no arquivo, ou eu dou o nome completo, que a primeira letra é o nome do volume, é C, ou D, mas eu nomeio, eu uso o nome do volume para achar o arquivo. No Unix também, no COS, eu não dou o nome do volume para usar o arquivo. O nome que eu dou não fala qual é o volume. Mesmo assim, você já sabe que o volume é o arquivo está. Eles estão em volumes diferentes, tem o código da montagem, funciona bem. Funciona, mas aí vai ter uma árvore que vai estar quebrada em diferentes volumes. Mas o que o usuário está vendo é uma árvore só. Ele só vê uma árvore e não sabe facilmente da divisão dessa árvore em volumes diferentes. Isso fica escondido. O usuário aparece quando ele está fazendo o link e aparece. Mas normalmente isso não é uma coisa que apareça. Ele usa uma árvore só, sem se importar muito que volume cada coisa está. O que eu fiz, tinha feito uma árvore que estava originalmente em 2 volumes, aí depois eu quebrei, copiei o negócio do volume novo e fiz em 3 volumes. Comprei uma montagem nova, fiz em 3 volumes. Mas a árvore se manteve, o conteúdo da árvore se manteve, ela está hoje, depois dessa desenho que eu fiz, está exposta em mais um volume que estava no vamos lá. Então, assim, isso é apagamento normal, apagamento de links normais, de hard links. Como é que é o link simbólico? Como é que eu vou apagar? Apagar. Mesmo caso lá. Raiz A X, não, né? Aí eu vou criar agora um link simbólico do arquivo X do diretório A partir do diretório B. Então é um arquivo aqui cujo caminho é um caminho cujo nome, um arquivo aqui cujo conteúdo é o caminho do arquivo que eu estou querendo fazer o link. E é mais aquela marcação que diz que esse arquivo é um arquivo diferente, é um arquivo link simbólico. Okay? E aí, se eu vou usar esse arquivo, X, no diretório
B, o SO não devolve esse conteúdo, pega esse conteúdo e devolve o conteúdo do arquivo cujo nome é esse. Certo? Eu já tinha falado antes. Ok, então vamos a fazer os apagamentos agora. O que vai acontecer se eu apagar o arquivo original? Que é o que eu tinha feito justamente ali também, não é? Neste caso, quantos links normais o arquivo X tem? Tem um link só. Quando eu mando apagar esse link, o que o SO faz? Decrementa o contador de links. Certo? O que vai fazer agora? Então, apagar o arquivo de verdade. O arquivo não existe mais. Certo? Se eu tentar usar esse arquivo aqui, vai dar erro. Porque na hora que eu fazer o que ele tem que fazer, que é ver a marcação de link simbólico, pegar o conteúdo e ler o arquivo cujo nome é esse, o arquivo não está mais lá. Tá certo? Isso é uma coisa meio estranha, porque se você listar o diretório B, vai aparecer arquivo X ali. Quando você manda usar, esse arquivo não é encontrado. Então é um troço meio esquisito, mas a consequência do link simbólico. Ele é assim. Funciona assim. Ok? O arquivo é apagado quando você apaga o link original. O arquivo original. Diferente do link normal, que o arquivo não, como eu estava dizendo, esse primeiro caminho aqui, o arquivo original era vivo por causa que ele estava no diretório inteiro. No link simbólico isso não acontece. O link simbólico não segura, não prende, não deixa vivo o arquivo original. Tá certo? Bom, esse mecanismo de link simbólico é extremamente parecido com o mecanismo que existe no Windows chamado de atalho. Só que não é a mesma coisa. Então vamos ver. Simbólico é diferente de atalho. O curioso é que agora a gente implementar atalho link simbólico é muito parecido. Um atalho do Windows é um arquivo cujo conteúdo é o caminho para o qual eu estou apontando. Então a implementação é basicamente a mesma. Mas qual é a diferença? A diferença é quem interpreta o link simbólico e faz o link simbólico funcionar. O atalho. No caso do link simbólico, quem faz essa mágica de apontar para o outro cara, de usar o outro cara, é o núcleo do SO. Então, qualquer programa que tentar ler o arquivo X do diretório B vai receber o conteúdo do arquivo X do diretório A. Qualquer programa vai sempre funcionar, porque quem faz é o núcleo do sistema operacional. Tá certo? Já o atalho não é assim. Porque quem implementa a lógica do atalho não é o núcleo do Windows, é o Explorer.exe. E algumas DLLs de uso comum. Por isso que ele enxerga também os corpos de comando. Então o que acontece? Se você está usando o Explorer, navegando, né, ou até mesmo um atalho que você botou no desktop, vai funcionar. Porque quem interpreta aquilo, quem interpreta a situação é o Explorer, que entende que é um atalho e faz esse redirecionamento para usar este arquivo ao invés desse arquivo. E também tem as DLLs que a gente vê no Windows de salvar arquivo, de abrir arquivo, de ler arquivo, são DLLs. As janelas que a gente vê no Windows de salvar arquivo, salvar como, né? Salvar como e de ler arquivo, de abrir arquivos, são janelas feitas de uma DLL, todo mundo usa, todos os programas usam. Então, senão eu quero te implementar aquele tudo, não trabalha para implementar aquela coisa da árvore, não trabalha para implementar aquilo. Então, o que o Windows faz é pôr aquela lógica daquela janela, aquelas duas janelas,
uma DLL, todo mundo que quiser usar aquilo chama DLL, porque vai ter aquela lógica das janelas de salvamento de arquivo, de salvar como e de abrir. Essas DLLs também entendem o formato do atalho e interpretam ele corretamente. Mas se você não usar o atalho via Explorer ou via as DLLs de manipulação do arquivo, o atalho não funciona no Windows. Então, um caso típico é linha de comando. Se for uma linha de comando e quem roda aqui não é o Explorer, é o CMD.0, que é um outro programa, que interpreta os seus comandos na linha de comando. Se você for uma linha de comando e fizer assim, Notepad, que é o bloco de notas, né? E aí usar este arquivo aqui, aliás, o arquivo, no caso, Windows ao contrário, né? Que é barra, a barra ao contrário do Windows, é barra B, barra X. Então, se eu fizer isso, vai aparecer uma janela, Notepad na tela. E qual o conteúdo que vai aparecer para mim nessa janela do Notepad? Isso aqui. Vai aparecer barra A, barra X. Porque ele vai interpretar o atalho como um arquivo normal e não como atalho. E ele vai ter o conteúdo do atalho e mostrar na janela. O conteúdo do atalho é o caminho para o arquivo que o atalho está apontando. E aí não funciona. Em vez de pegar esse conteúdo e mostrar no Notepad, não. Ele pega isso aqui e mostra no Notepad. Ok? Então, o atalho, a lógica de implementação é basicamente a mesma. A diferença em relação ao link simbólico é quem implementa. No caso do link simbólico, é o núcleo do SO, sempre funciona. No caso do atalho, com o Explorer, com as DLLs, e se você não fez o ela, vai funcionar. Se não estiver usando o Explorer nem as DLLs, não funciona. Ok? E por que existe atalho, então, já que tem link simbólico no Windows? É porque no Windows antigo não tinha link simbólico. E o Windows surgiu lá atrás, né? 98, então naquela época só tinha atalho. Depois que passou para o NT, XP, a pessoa do XP já passou a ter link simbólico. Mas como teve esse passado, então já tinha atalho, então continuou com atalho. Existindo atalho. Embora hoje também tem link simbólico e é pouco usado. No fundo, o link simbólico, como tem essa coisa violar a ideia de pasta física, né, em que um arquivo tem dois diretórios diferentes, é uma coisa que não é muito divulgada também no Windows, nem no link normal. Mas existe, o núcleo do SO está pronto para fazer link simbólico. No caso do link simbólico, é diferente do link normal no Windows, porque os programas estão lá. Está fazendo link simbólico? Agora não sei. O servidor está, pelo menos, mas no cliente não sei se está. Os comandos estão fazendo link simbólico. Agora não lembro se tem que instalar por fora, tem que já estar instalado. Mas é mais usado no Windows link simbólico do que link normal, embora ele permita as duas coisas. O link simbólico no Windows você consegue abrir com a Abre a pista correta. Porque quem faz é o núcleo, então ele faz a ponta do caracol. Ele pega o controle do caracol. Okay? Então é isso. Então, fechei todos os conceitos de arquivo. Aula que vem, então, a gente começa a falar sobre as chamadas ao SO, que o programador faz programas para manipular